Olá, sejam bem-vindos ao Despertando o Espírito Santo. O meu nome é Daniela e hoje a nossa meditação é sobre o dom da fortaleza, também conhecido como o dom da coragem, um dom tão necessário para nós nos dias de hoje, para que nós possamos ter perseverança, para que nós possamos enfrentar as dificuldades, suportar os momentos difíceis e também um dom que nos ajude a chegar até o final dos nossos caminhos e dos nossos desafios. Mas antes, eu quero convidar você a se inscrever no canal, a deixar o seu like, que é o sinal de positivo logo aí embaixo da tela, a deixar os seus comentários e não se esqueça de compartilhar com seus amigos. Vamos ao vídeo. O dom da fortaleza é um dos dons infusos que nós recebemos no batismo, também chamado dom de santificação. Deus já sabia que nós enfrentaríamos grandes desafios aqui na Terra e então providenciou para nós dons maravilhosos para que nós pudéssemos chegar até o fim, de forma digna, madura e vitoriosa. Por isso, nós temos no dom da fortaleza uma inspiração, uma força que o Espírito Santo nos dá para que nós possamos resistir nas maiores dificuldades. O dom da fortaleza, ele vem em nosso auxílio para que nós possamos resistir sim a todas as situações, a todas as intempéries, as tempestades, mas não apenas suportar, também para que nós possamos ter uma atitude enquanto aguentamos e suportamos o peso das tempestades, que nós também perseveremos na fé, mantendo uma fé viva e firme, firme nos objetivos que nos levam adiante, mantendo a constância, a paciência. Esse é um dom para todos os dias. É um dom que certamente está ali nos atos heróicos que nós ouvimos dizer, está ali nas atitudes dos mártires, mas também é um dom presente em todos os dias, nos pequenos sacrifícios de cada dia que cada um de nós, na sua caminhada, enfrenta, resiste e permanece confiando em Deus. E sobre este dom, eu gostaria de meditar com você uma passagem que está lá no livro do profeta Naum, no capítulo 2, versículo 1, que diz assim: Um destruidor avança contra ti, guarda a fortaleza, vigia o caminho, fortifica os teus rins, reúne todo o teu vigor. O dom da fortaleza, ele cria dentro de nós, espiritualmente, um vigor para que nós possamos enfrentar as intempéries da vida. Aqui nessa passagem de Naum, e nós vemos que Naum é um profeta para os tempos antes da destruição de Nínive, no qual ele fala do poder de Deus. Então ele vai dizer a respeito de um inimigo, de um destruidor que avança contra nós. Quantos são os males que avançam contra nós? O medo, a insegurança, o medo de fracassar, o desespero. Sem o dom da fortaleza, nos momentos mais difíceis e desafiadores, nós caímos no desespero, na completa falta de fé, no vazio e na sensação de estarmos completamente desamparados, como filhos órfãos, nos quais parece que Deus não nos escuta. O dom da fortaleza é aquele vigor, segundo consta aqui na palavra, um vigor que vem dentro de nós. Um vigor que faz com que verdadeiras muralhas se levantem ao redor do nosso coração e da nossa vida. Porque se nós formos parar para pensar, uma fortaleza é uma estrutura arquitetônica militar feita para situações de defesa. Nós temos ali aquela grande muralha envolvendo toda uma construção segmentada, na qual cada um dos compartimentos foi pensado para a defesa da cidadela.
Quando nós recebemos do Espírito Santo e somos reinflamados por este dom da fortaleza, dentro de nós essa muralha é reconstruída, nossos muros são levantados e tudo aquilo que dentro de nós e até fora de nós era motivo de nos trazer medos, inseguranças e até desespero cessam, porque uma força que não é nossa começa a agir no nosso interior. Então, o dom da fortaleza é como se Deus emprestasse para nós a sua própria força, o seu próprio vigor. O dom da fortaleza será muito necessário para que nós possamos enfrentar as tentações. Aqueles momentos onde as tentações são mais difíceis, onde elas nos pegam nas nossas maiores fraquezas, onde realmente nós temos brechas, nas quais o inimigo sabe aproveitar também. Neste momento, diante da nossa brecha, se levanta então a muralha da fortaleza que cerca o nosso interior, nos mantém firmes e protegidos. Nós precisamos dessa força para o nosso dia a dia. Afinal de contas, a nossa carne precisa deste dom de fortaleza e de coragem para resistir. São Paulo apóstolo vai dizer lá na carta aos Romanos que ele não faz o bem que ele gostaria, mas ele acaba fazendo o mal que ele não gostaria, porque a nossa carne é inclinada para o pecado. E muitas vezes falta dentro de nós o domínio próprio, a força suficiente para resistir às tentações. Nós também seremos estimulados a enfrentar com coragem todas as dificuldades. E esse dom será importante porque as tribulações vêm para que a nossa fé ganhe músculos. A cada tribulação enfrentada, nós vamos encontrando cada vez mais força interior. Vamos sendo aos poucos cada vez mais regados e reinflamados pelo Espírito Santo, porque a palavra diz que o Espírito Santo vem em auxílio da nossa fraqueza. E também lá na carta de São Pedro, na primeira carta de São Pedro, no capítulo 5, versículo 10, a palavra vai dizer: o Deus de toda graça, que vos chamou em Cristo à sua eterna glória, depois que tiverdes padecido um pouco, vos aperfeiçoará, vos tornará inabaláveis, vos fortificará. Deus tem essa intenção para conosco. Ele quer fazer de nós pessoas fortes. Simplesmente porque o nosso testemunho de fortaleza também ajuda a fortalecer os outros. Assim como num dominó, quando você derruba uma peça, todas as outras vão sendo derrubadas. Quando você ergue um cristão com o dom da fortaleza e o submete a grandes provas e ele permanece firme, o seu testemunho se espalha, irradia, contagia outras pessoas. E quantas vezes não haverá em nós força humana capaz de suplantar as dificuldades e as situações que nós muitas vezes somos submetidos? Esses pequenos atos heróicos de cada dia, como muitas mães que enfrentam o grande desafio de ter filhos com problemas de vícios, aquelas situações profissionais nas quais vai ser preciso muito empenho por muito tempo para que só lá na frente haja o reconhecimento da sua capacidade. Tantas situações que nós vivemos, nas quais nós vamos ter que ter paciência, perseverança, onde a fortaleza vai ser necessária, onde nós vamos ter que olhar para dentro de nós e buscar lá dentro alguma força que nos faça chegar até o final. Caminhar com certeza e com coragem, apesar, como diz a palavra, contra toda e qualquer esperança. Quando nós não sabemos qual será o desdobramento das situações que estão diante de nós, que nós não sabemos quando o refrigério chegará, quando a vitória chegará, se ela chegará. Quando tudo parece escuro e nós não tivermos segurança alguma, nenhuma garantia de vitória. Neste momento, o dom da fortaleza será essencial para manter você e eu firmes, em pé e caminhando na direção certa. O Espírito Santo será o farol, o luzeiro que vai fazer com que nós possamos caminhar nessa direção, na direção da vontade de Deus. E aqui um grande ensinamento, mas também um grande desafio, é nesses momentos nos quais a resistência for fundamental, nós aprendemos a nos entregarmos à vontade de Deus. E entender que a vontade de Deus
Embora nós muitas vezes não a compreendamos, embora muitas vezes pareça que ela não faz sentido algum, ela é a única chance que nós temos de verdadeiramente ganhar a vida ao invés de perdê-la. Nos agarrarmos a essa vontade de Deus e dizermos que nós aceitamos as situações que nos são postas tal qual elas estão. Abraçando e aceitando com fé, com coragem, com fortaleza, sabendo que o Espírito Santo está conosco. E quantas vezes a aceitação da vontade de Deus é a grande chave que abre as portas das dificuldades que até então não se abriam, que até então se mostravam como se as portas estivessem de verdade emperradas diante de nós. Coragem para superar, coragem para aguentar firme, como nós dizemos. Coragem para vencer as tentações, coragem até mesmo para fazer do próprio Deus a nossa fortaleza, a nossa cidadela, o nosso lugar de refúgio. Quando nós não tivermos onde encostar a cabeça, quando você estiver sozinho, sozinha, quando ninguém estiver do seu lado, como São Paulo vai dizer num dos seus julgamentos, no qual ele diz que ninguém estava ali para defendê-lo. Saber encontrar na vontade, no amor de Deus, o seu único refúgio para que você tenha forças de seguir adiante. Afinal de contas, encontrar refúgio em Deus, buscar nele o reservatório de forças que esse dom maravilhoso pode nos dar, é uma atitude tão pessoal e tão íntima, onde eu e o Espírito Santo nos relacionamos, onde ele sabe quando você se sente fraco, frágil, que você está ali naquele último liame no qual você aguenta, sabendo que você suportará e suplantará não pelas suas próprias forças, mas porque aquele que é maior do que nós habita dentro de você. E pedindo em oração, ele virá e aumentará a chama desse dom que vive dentro de você, ajudando você a encontrar forças que você não conhecia, porque elas não são suas. Na verdade, é uma força que é puro dom do Espírito Santo. Um dom capaz de fazer com que você suporte as coisas com sacrifício, com coragem e muitas vezes com uma coragem heróica, admirável, sobre-humana, digna de admiração. Porque o dom da fortaleza, ele não é só para os mártires e os grandes heróis, ele é para nós, para o nosso dia a dia, para as pequenas coisas que nós suportamos e nos sacrificamos, sabendo que dentro de nós uma fonte inesgotável de força e de esperança se renovam todas as manhãs, porque nós podemos pedir ao Espírito Santo que ele venha em auxílio da nossa fraqueza, que ele nos dê coragem e força onde nós muitas vezes guardávamos vergonha, humilhação, indignação, revolta e falta de mansidão. Quando o nosso comportamento é como aquele cordeiro humilde, manso e molado, que se submete à vontade de Deus e que aprende a confiar que existe uma vontade que cuida de nós, que sabe como cuidar da nossa vida, que sabe a direção certa que ela deve seguir, quando nós aprendemos a confiar nesse amor, quando nós nos submetemos a ele, é liberado dentro de nós uma força sobre-humana, uma capacidade de enfrentar toda e qualquer dificuldade, uma graça que passa a ser gerada dentro de nós, que abre portas, que ilumina nossa mente e faz com que nós tenhamos um entendimento que até então nós não tínhamos. Um amor que passa a habitar no nosso coração e que faz com que nós olhemos a vida de um outro modo, com que nós tenhamos alegria, com que nós possamos, mesmo carregando a nossa cruz, ainda ajudar os outros que carregam cruzes muitas vezes mais leves do que as nossas. Por isso nós queremos pedir ao Espírito Santo de Deus que ele venha para nós neste momento, que ele venha em auxílio da minha e da sua fraqueza, que em todas as situações que você esteja vivendo neste momento, você possa apresentá-las diante do Espírito Santo. Eu quero pedir com a força do alto, com a força do Espírito Santo, que hoje seja derramado sobre você o dom da fortaleza, que ele seja reinflamado,
que ele atinja você e que você possa transbordar da santa fortaleza que vem do Espírito Santo. Que essa fortaleza construa ao redor do seu coração e da sua vida uma grande muralha de proteção, a proteger-te de toda espécie de inimigos, até mesmo daqueles sentimentos que insistem em fazer você perecer, se preocupar, se desesperar e perder toda e qualquer esperança no amor e na vitória de Deus. Hoje nós pedimos que esse dom de santificação não nos falte em todas as situações que estão sendo apresentadas agora diante de Deus. Que o dom da fortaleza, que eu creio que pela fé está sendo infundido aí dentro do seu coração, não permita mais que você perca noites de sono, que Ele dê a você noites tranquilas, sentindo que você descansa na confiança que existe dentro do seu coração, na ação e misericórdia de Deus. Te dando força para que você possa enfrentar, suportar, suplantar todas as dificuldades, reerguendo você fisicamente, emocionalmente, para que você possa enfrentar os desafios da vida e sair vitorioso, vitoriosa em nome de Jesus. Amém. E principalmente para que esse dom tão precioso da fortaleza te dê coragem o suficiente para aprender a se abandonar em Deus, a aceitar a vontade dEle, a dar glória a Deus em toda e qualquer circunstância, confiando que Ele cuida de você, que Ele quer sempre o melhor para nós e que Ele nos dará sempre o auxílio necessário para suplantarmos toda e qualquer dificuldade. Que Ele de quebra hoje também derrame no seu coração o dom da santa alegria, para que a sua caminhada seja uma caminhada de amor, de perseverança, de fortaleza, mas também de bom humor, de alegria e de muita esperança. Em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus e até a próxima.